Graça e paz, líder de célula, seja bem-vindo a mais um estudo e nesta semana o título é Todas as Coisas Cooperam. Esse estudo foi feito com base na pregação realizada pelo nosso pastor titular, pastor Emerson, nesse último domingo. Uma pregação feita com base no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versos 26 a 39. Aqui eu quero destacar, antes de mais nada, querido líder, que esse texto ele é muito precioso mesmo e contém verdades assim poderosíssimas. Eu gostaria de indicar para você, líder, que você realmente invista no tempo de leitura desse texto. Leia mais de uma vez antes da célula e não só isso, na hora que for ler com a célula, que você possa ler com calma, deixa que a verdade das escrituras possa penetrar o nosso coração, a nossa mente, de cada um da célula de vocês, para que vocês possam realmente usar da melhor forma esse texto. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Bom, a primeira pergunta a qual você vai iniciar o seu estudo ali com o pessoal da célula é: em quais aspectos a oração é importante na sua vida? E aqui eu quero encorajar você, líder, a dar exemplos da sua própria vida, para que as pessoas possam compreender a pergunta e possam elaborar em cima dela. A ideia é você levar as pessoas da célula a pensar sobre como a oração tem ou não tem realmente influenciado a sua caminhada. Porque muitas vezes no plano das ideias nós concordamos com a oração, nós falamos bem da oração, mas não a praticamos ou não a inserimos em certas áreas da nossa vida. Então, esta pergunta ela vem para nos provocar. Em quais aspectos a oração é importante na nossa vida? Ou seja, aonde você utiliza a oração? Aonde ela realmente é uma parte viva e pujante da sua caminhada espiritual. O texto, então, vai iniciar falando sobre esse privilégio, o privilégio da oração, o privilégio que Deus nos dá em Cristo de poder ter uma audiência com Ele constantemente. Essa audiência se chama justamente oração. Primeira verdade que nós temos dentro do estudo é que nós somos vencedores, apesar de nossas fraquezas. E esta é uma verdade poderosíssima. Ser vencedor aos olhos de Deus não é o mesmo do que ser vencedor aos olhos da humanidade. Aqui você precisa levar a sua célula a imaginar esse cenário. Para a humanidade, o que é ser vencedor? Para a sociedade, é ter uma conta bancária cheia, é ter o carro do ano, uma casa grande, muitas vezes está atrelado a sucesso financeiro ou a poder. Sempre nós vemos essas circunstâncias atreladas a essa ideia do sucesso aos olhos da sociedade. Porém, aos olhos de Deus, ter sucesso não necessariamente está ligado a isso. Na verdade, ter sucesso está ligado a estarmos em Cristo. A vitória que nós temos em Cristo, uma vitória que supera o poder do pecado, que supera o poder da morte. Este é o sucesso do ponto de vista da eternidade. E a vida ela nos mostra que conforme o tempo vai passando, nós vamos dizer assim, envelhecendo, nós vamos enfraquecendo aos olhos humanos. E isso é verdade em todos os aspectos. Porém, Deus, ele tem um jeito espetacular de lidar conosco. Deus toma as nossas fraquezas e transforma elas em testemunhos. A pergunta que nós temos para esse ponto é, na sua opinião, de que forma nós somos mais do que vencedores? Coloque isso para a sua célula. Como que esta pessoa que está participando da célula se considera realmente, à luz do texto bíblico, mais do que vencedor? Ou seja, é um status além da vitória em si. E talvez as pessoas vão parar para pensar um pouco, nossa, o que eu tenho considerado de valor na minha caminhada? O que é ser mais que vencedor? Você como líder pode orientar, olha, ser mais do que vencedor é saber que toda a vitória nós temos na pessoa de Jesus. Saber que em Cristo nós temos vida em abundância, em Cristo nós temos garantia de vida eterna, em Cristo nós somos co-herdeiros de todas as coisas juntamente com Ele, debaixo do nosso Senhor Deus. Tudo isso demonstra aspectos nos quais nós somos mais do que vencedores. E a segunda pergunta é, comente a frase a seguir, abre aspas. Nós não podemos conhecer nossa real necessidade, não podemos, com nossas mentes finitas, compreender o plano de Deus. Em última análise, tudo que podemos levar a Deus é um suspiro inarticulado que o Espírito traduzirá a Deus por nós. É uma frase de C.H. Dodd e ele fala sobre oração aqui. A ideia de nós trazermos a Deus as nossas angústias através, às vezes, de um suspiro, de um Deus. Mas o Espírito Santo, ele traduz isso para Deus. Deus sabe qual é a nossa necessidade. A ideia é discutir um pouquinho com a célula. Como tem sido a sua oração? A sua oração é algo mecânico? É algo que
acontece já com um molde regular, ou você realmente expressa, rasga seu coração na presença do Pai. Precisamos entender que nosso Deus é um Deus que nos faz vencedores apesar das nossas fraquezas. É um Deus que toma as nossas fraquezas, transforma em lindos testemunhos. É um Deus que nos guia em toda a verdade. É um Deus que conhece a nossa necessidade e um Deus que ouve a nossa oração. E o segundo ponto é vencedores apesar das circunstâncias. Ser vencedor aos olhos de Deus ou em Cristo vai além das circunstâncias, não depende delas. Ou seja, não é o status de mais do que vencedor em Cristo não é afetado, por exemplo, caso aconteça algo com a sua vida financeira ou aconteça algo na sua vida familiar. Não, de forma alguma. O status de mais do que vencedor não está atrelado às circunstâncias, mas está atrelado à pessoa de Cristo, e isso é algo imutável. E nós precisamos ter isso firme no nosso coração, entendendo que é por conta deste fato, no fato de nossa vitória estar atrelada à pessoa de Cristo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive as ruins. Porque a nossa ótica, aquilo que pode parecer ruim, ainda está dentro do plano soberano de Deus para a sua glória, seja para o nosso moldar, ou seja para que vire um testemunho que edifique nossa vida e a vida do corpo de Cristo. As perguntas aqui são, primeiro, compartilhe um momento em que uma circunstância difícil abalou sua caminhada. O que você aprendeu com isso? Então não apenas fale, certa feita na minha caminhada eu tive um problema familiar. Tá, mas o que você aprendeu com isso? O que Deus lhe ensinou com esse episódio? Como você saiu desse episódio de uma forma mais parecida com Jesus Cristo? Compartilhe isso e deixe com que as pessoas da célula também possam compartilhar a esse respeito. E segunda pergunta, comente a citação a seguir, uma citação de C.S. Lewis. Abre aspas, não estamos necessariamente duvidando que Deus fará o melhor por nós. Estamos nos perguntando o quão doloroso será o melhor. Ou seja, sabemos que haverá circunstâncias aonde o ruim vai acontecer, aonde algo doloroso irá acontecer. Mas precisamos confiar que esse é o melhor de Deus. Então, que possamos render também esse tipo de situação aos pés da cruz de Cristo. Por fim, o apóstolo encerra o texto nos mostrando que se nós estamos em Cristo, nós não precisamos temer. Deus há de nos dar graciosamente tudo que necessitamos e circunstância alguma pode alterar essa verdade. A Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso Deus nos dá tudo o que nós necessitamos. Que essa verdade, meu irmão, minha irmã, traga consolo ao seu coração, renovo, alegria e paz. E possa ser um momento de vitória dentro da sua célula também nessa semana. Líder de célula, eu gostaria também de deixar uma verdade ao seu coração. Algo agora exclusivo para você, líder, não é para a célula, é para o seu coração. Em alguns momentos na caminhada de liderança, nós vamos passar por ciclos. Às vezes a célula, vamos dizer assim, vai estar bombando, cheio de pessoas, tudo acontecendo de forma muito suave. E por vezes, não. Por vezes, muitos desmarcam, alguns não aparecem mais, a célula parece truncada, parece que os assuntos não fluem, parece que não está avançando. E muitas vezes, nessa hora de vale, nós desanimamos como liderança. Mas eu quero dizer para você, líder, não desanime. Nós não servimos por conta da performance ou por conta dos números e resultados. Nós servimos porque Jesus Cristo nos chamou a servir. E aquilo que nós estamos realizando é uma obra que ecoa pela eternidade. Que você possa ser lembrado disso. Quem sabe você que está me ouvindo pode estar passando por um momento de desânimo. Aguarde. A célula passa por esses ciclos mesmo. Com certeza, muito em breve, as pessoas voltarão, as circunstâncias voltarão a ser melhores e você vai se lembrar desta palavra que eu estou deixando ao seu coração. Porém, o que não pode mudar é o nosso coração de liderança. Que esse coração possa estar fundamentado, firmado na pessoa de Jesus, com a plena consciência de que Ele nos chamou para realizar essa obra. E se Ele nos chamou, Ele há de nos capacitar, Ele há de nos sustentar e é Ele quem dará os frutos. Que você possa ficar firmado nessa verdade. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Valeu!